Depois da parte 1, agora a gente vai finalmente entrar nas partes de criar mocks e testar finalmente uma service dentro do sistema, um handler do Mediator, um caso muito comum aí no .NET, beleza? Se você não assistiu a primeira parte ainda, sugiro que você assista a primeira parte. Tem uma vasta introdução com algumas bibliotecas que a gente costuma utilizar na hora de escrever testes unitários em C Sharp, em .NET. A gente está utilizando o XUnit aqui e agora a gente vai finalmente para a parte 2, beleza? Se você não me conhece ainda, meu nome é Christian Williams, eu sou Microsoft MVP e eu tô aqui hoje para ensinar você a escrever testes unitários numa edição Zero to Hero que foi dividida em duas partes. E como eu já disse, parte 1 tá na descrição e bora pra parte 2, mano. Não vou ficar enrolando não, tá ligado? Tamo aí, ó. Isso aqui é onde a gente parou. Então a parte 1 a gente falou até sobre um Fluent Validate. Fluent Assertions, eu geralmente confundo os dois aqui e tal. Falou sobre Faker, falou sobre Fact, falou sobre Theory, falou sobre Inline Data, falou sobre Trait. Então é isso. Falou sobre o eTest Output Helper, né? Falou sobre muita coisa aqui, massa pra caramba. E o que deve ser testado também foi um pouco comentado, tá? Agora vamos lá. O que a gente precisa testar além do carro aqui? Vamos olhar o nosso EdCar Command Handler aqui. Tá aí, tamo aí o nosso carinha aí. E o nosso EdCar Command Handler, vocês notem que ele tem uma dependência com o iCar Chassis Validator Service. Quando tu vai validar alguma coisa, mano, tu vai escrever teste unitário, o teste unitário ele é escrito para implementação, mano. Óbvio, parece óbvio isso. Quem não tá ligado, mano, nada é óbvio. Então, olha isso, ó. Eu vou testar esse cara aqui, ó. O Car Chassis Validator Service. Beleza, mano? Esse é o cara que eu vou testar. É isso mesmo? É isso mesmo. Porra. Achei que eu tava falando bosta. E o que eu tenho que testar? O que acontece dentro desse método? Nada. A única coisa que ele faz é retornar um true, tá ligado? É basicamente isso. Então, Cris, mas vale a pena escrever teste? Vale a pena. Se alguém vem aqui e falar que esse cara aqui retorna false, eu vou quebrar a minha API, mano. Vou até rodar aqui, ó. Ó, vou dizer que ele retorna false, minha API vai voltar um erro, alguma coisa ali, porque o meu EdCar Command Handler, deixa eu voltar. Ó, quando ele retorna false, ele retorna um invalid chassis exception, pode crer? Taca só o BO. Cars, vou gerar um carro novo. New car, por exemplo. Executei. Tá aí, vou dar um F5. Tá vendo, ó? Ele retorna um conflito aqui e tal. Aí, ó. Erro 409. Car chassi inválido, tá ligado? Cris, mas é conflito se retornou uma exceção? Mano, nem é, velho. Só que eu tô testando com exceção aqui e tal. Só pra vocês terem umas noção mais cabulosa aí do negócio, tá ligado? Então bora lá. Acabei de ver uma coisa aqui que é importante ser testado. Tudo tem que ser testado, mano. Então a gente vai testar agora. Antes de ir pro Car Chassis Validator Service, a gente tem que testar a nossa exception, porra. A nossa exception aqui, ó. O que ela faz? Ela recebe uma mensagem e ela inclui essa mensagem no parâmetro mensagem dela. Então esse invalid chassis exception tem que ser testado também. Então ele está dentro de handlers, exceptions, invalid chassis exception. Vou copiar esse cara aqui, ó. E aí a gente cria a mesma estrutura aqui, ó. Né? Handlers, exceptions, colou, testes. Beleza? Lembra? Funciona assim? A gente, ó, classe de teste sempre pública e sempre com o sufixo de teste aqui pra você saber. Principalmente na hora de você dar um Ctrl P. Deixa eu até puxar a parada aqui pra vocês verem, ó. Isso aqui, ó. Principalmente quando vocês executar um comando aqui para buscar, por exemplo, eu quero buscar exception. Você sabe que esse aqui é teste, esse aqui é o normal, beleza? Então vamos lá. O que eu tenho que testar, Cris? O que você tem que testar é o seguinte, mano. A única coisa que tu vai testar, cadê? Invalid chassis exception. A gente vai validar se quando que foi chamado esse construtor, se esse carinha aqui, ele foi passado realmente a mensagem para base aqui, né? Para quem não tá ligado, isso aqui vai para a mensagem padrão aqui do exception. Olha esse construtor aqui, base aqui, que recebe um parâmetro só. Deixa eu baixar ele aqui para ver. Cliquei aqui, o bagulho vai demorar pra caceta, velho. Ixi. Ixi. Não, cancela, foda-se. Quem viu, viu. Aí, ó. Ele tem um construtor vazio. Pô, é mais fácil eu mostrar um base aqui, velho. Base. Que eu vou estar invocando um construtor e eu passo a mensagem aqui. E aí esse construtor aqui, ó, que eu invoquei, olha lá, ó, mensagem, ó, tá ligado? Mensagem, the message that describes the erro. Então é isso que eu tenho que validar. Quando invocado esse construtor, ele vai passar essa mensagem para cá.
A única coisa que a minha classe faz é isso que eu vou fazer, então. Isso aqui pode ser um fact? Pode ser um fact, porra. Suave. Public, void, constructor, given. Message, given message, then should set message to exception. Fechou? Lembra que eu falei 3 partes? Eu tenho arrange, act, assert. 3 As, beleza? Primeira coisa, a gente precisa gerar uma mensagem no arrange, onde a gente prepara. Ao invés de eu vir aqui, var message é igual a message, fazer um bagulho fixo. Como que eu posso melhorar isso aqui? Já expliquei no primeiro vídeo, a gente pode utilizar um faker. Então vamos declarar um nosso faker aqui em cima, read only, um faker, que vai ser um underline faker do Bogus aí, igual a new, e passar que ele é em português. Gente, se vocês quiserem passar essa declaração do faker para uma classe estática, para outro lugar, é válido, porque senão toda vez, se tu errar esse PTBR aqui, eu acho que já dá zica, velho. Tá ligado? Então é isso, ó, ponto e vírgula. Agora a gente tem um faker. Qual que é a mensagem que eu vou gerar? Eu vou falar pro faker vir aqui num lorem e gerar um parágrafo para mim, velho. Olha que loucura. Isso aí. Então cada hora ele vai gerar um parágrafo diferente de lorem y ali. Agora eu vou declarar aqui a exception, que é igual a new. Qual que é o nome da exceção? Invalid chassis exception. Esse carinha aqui. Que ele exige a mensagem. Agora eu vou verificar se essa exceção, invalid chassis exception, possui essa mensagem dentro dela. Então olha isso. Eu vou vir aqui, ó, exception.message should be a mensagem que eu passei. Fechou? Fiz isso aqui, já tenho mais uma parada coberta. Rodei? Rodou, deu certo? Deu bom, hein? Olha lá, ó. Tem alguns sem categorizar aqui e tal. Unity test, cadê? Aqui, ó. Invalid chassis exception. Posso vir aqui, por exemplo, porra, mano, escrever um theory aqui em cima. Não, um theory não, um trait para categorizar aqui em cima? Posso. Então, por exemplo, category testes desse cara aqui, por exemplo, ó. Vou salvar. Tá vendo que eu joguei aqui em cima? Todos os testes que eu escrever, ele vai aparecer aqui embaixo. Se eu jogar aquilo lá em cima também no outro, ele funciona dessa forma. Então é bom que você entende que o trait dá para passar ele a nível de classe também. Tá ficando uma bagunça aqui os testes, a forma de organização aqui. Vou até perder um tempo aqui rapidão. Só para arrumar isso. Vou pegar todos os traits que tem no projeto aqui, ó. Vou remover, tá? Removi todos. E aí, a gente... deixa eu ver se eu quebrei alguma coisa. Carro 1, não. Tá, removi todos. Então a gente pode passar o trait direto aqui em cima. Category, que vai ser car. Legal? Se eu olhar aqui dentro agora nos testes, olha lá, ó, ele está entre o carro aqui agora. Posso rodar os 4. Gente, você pode separar no que você quiser, tá? E aqui o nome aqui, ó, que ficou invalid chassis exception. Legal? Então, beleza. Escrevemos o teste unitário da nossa seção. Que é esse carinha aqui. Legal? E deixa eu ver aqui o que está sendo gerado de parágrafo. Como que eu faço para ver? Para debugar. Posso usar o test output helper. Teste output helper, ponto e vírgula, e ele é injetado via construtor. Legal? Agora eu posso fazer o teste.console. .console foi boa. Write line message. Rodei. Rodar aqui. E você vai ver que ele vai aparecer aqui. Olha aí, ó. O que ele gerou a primeira vez. Se eu rodar de novo, ó. Tá vendo? Cada hora ele gera uma parada. Então, tipo assim, é um teste mais inteligente quando você utiliza fake. Fica mais rico. Não fica um teste viciado, tá? Agora, o que a gente precisa validar? A gente já validou isso aqui. Vamos voltar lá no Command Handler. Já escreveu o teste para isso aqui. Tá funcionando? Ué, se alguém vir aqui fazer isso aqui, ó. Não vou passar pro construtor base, não. Na hora que for rodar os testes na pipeline, o que vai acontecer? Rodei. E aí, quebrou, mano. Tá vendo? Um Omar Child tá aqui, ó. Não sei o que, tal. Esperado isso aqui. Exception.message pra ser tudo isso cara aqui, ó. Só que eu acho que tá vazio, ó.
Olha lá, isso aqui foi a mensagem que printou por último. Nananana. But exception of type, não sei o que. Was throw, sei lá. Tá errado. Alguma coisa também ficou. Expected por ser não sei o que e tal. Com uma total length de 135, mais isso aqui. Ficou meio grande isso aqui. Vamos, ao invés de gerar uma mensagem, vamos voltar aqui. A gente já provou que se alguém mexer nesse cara aqui, o teste vai quebrar. Então eu tô garantindo que essa classe deveria funcionar desse jeito. Gente, tô pondo muita ênfase nisso porque eu vejo muita gente escrevendo teste unitário pra bater métrica, velho. Eu odeio isso, mano. Teste unitário é feito pra proteger o seu código, demorou? Vamos lá de novo, então, no nosso exception tests. Não vou gerar um parágrafo desse tamanho aqui, não. Vou gerar um texto. Aí, ó. Agora ele vai ficar um pouquinho menor. Se der erro, mais fácil de ler. Gerou um texto ET, por exemplo, aqui, ó. Então é isso. Tá bom, já resolve. Já resolve o nosso caso aqui. Agora vamos lá. Vamos lá no nosso Edcar Command Handler aqui. E agora a gente vai escrever um teste unitário para o car chassis validator service, que não faz nada, ele só retorna um true aqui, ó. Quer dizer, acabei de retornar falso aqui e ele quebrou. Então retornou true, eu vou escrever um teste dizendo que esse cara aqui, ele tem que retornar um true. E aí, se alguém vir aqui e muda para falso, já quebra o teste também. Então, gente, sempre faz esse teste. E se alguém vir aqui e comentar meu código, vai funcionar? Então, eu estou garantindo isso no meu teste. E se alguém trocar o retorno, vai funcionar? Estou garantindo isso também. Então, o teste tem que quebrar. Esse é um conceito que você pega quando você começa a trabalhar com testes de mutação. Uma ferramenta para isso chamada Striker. Tá? Cadê? Text. Striker. Acho que é bem válido vocês dar uma olhada aí nessa parada aí, tá ligado? Como é que limpa? Aqui. Então agora vamos lá. Eu vou gerar aqui, tá dentro de services, tal, testes. O nome é grande mesmo. Primeira coisa, toda classe de teste tem que ser pública. E aí, a única coisa que eu preciso validar é se retorna true, mano. Fact. Né? O que eu gosto de fazer, porque aqui eu tô dando aula, eu tô com muito zoom. Mas o que eu gosto de fazer é pôr a classe do lado e ir garantindo. Geralmente todos os ifs têm que ser garantidos, tá? Aqui não tem muito o que fazer, então é isso. Esse é o nome do método, check if valid async, não é? Então, public. Notem que esse é um método que retorna uma task, né? Que é um método de... vai ter que fazer um await nele ali. Então, public task, tá bom? Ó, qual que é o nome? Check if valid async when... Peraí. Given any params, ou seja, dado qualquer parâmetro, then should return true. É um teste que eu estou fazendo. Então, eu vou só invocar ele aqui. Então, esse aqui é o arrange. Ou eu posso melhorar, igual eu falei para vocês aquela hora, ó. Given any params. Não lembro quais são os parâmetros que eu preciso. Vamos instanciar a classe. Var validator, que é o nome da classe. New car chassis validator service. Legal? Tô aqui. Car chassis validator service. E agora eu tenho que rodar ele aqui. Então isso aqui seria como se fosse o nosso act. Sei lá, vou dar um var result aqui. Await validator ponto check n validator async. Ele pede um ID aqui. Então aqui, ó. Given any params var, sei lá. Dá um nome de NID. Porque, gente, vocês estão notando que tem que focar muito na parada de nomes aqui, ó. Eu falei que aqui em cima é N params, então aqui eu já dei um nome que vai ser um ID qualquer. E agora um cancellation token aqui, que eu posso passar ele, não posso passar. Vou passar ele aqui, ó, não tem problema. Ponto none, legal? E agora eu vou fazer o then should return true. Tá dando um erro aqui no await. Eu preciso dar um async nele, tá? Tá vendo que ele adicionou um async aqui em cima aqui agora? Esse async aqui não tinha, ele acabou de adicionar para mim, tá? Then should return true, então result.should be true. Legal? Fez isso aqui. Se alguém agora, ó, vou rodar o teste primeiro, rodei. Vai funcionar? Imagino que sim. Funcionou o teste, legal, bom demais. Pô, funcionou aonde, né? Vou dar o run aqui de novo. Aqui, ó. Rodou. Funcionou o teste. Legal. Boa. Vamos fazer a categoria aqui, o trait, né? Category. Olha lá, ó, services. Esse seria o mais correto mesmo, né?
setar aqui, não tem problema, só pra gente ir entendendo aí, tá? Tá aí. Check if valid, given any parents, then should return true. Async, né? Porque o método é uma task, então eu gosto sempre de deixar esse sufixo de async. Cara, eu fiquei numa dúvida muito doida aqui agora, velho. Será que eu consigo validar se o teste demorou mais de 2 segundos, por exemplo? Porque se vocês olharem aqui na minha implementação, ele retorna um true, só que ele tem um task delay aqui, né, velho? Será, mano? Eu nunca tentei fazer isso, mano. Vou tentar aqui pra ver qual que é a ideia. Ó. Então eu vou pôr um fact aqui. Opa. Um fact, public, async, task, check if valid, async, given any parents, then should take more than, sei lá, 2 seconds. Será? Será que funciona isso, cara? Vamos lá, vamos tentar ver se isso aqui vai dar certo. Vou copiar essa parte de cima aqui, até aqui. Tá? Given. Só que notem que no meu act aqui, ó, seria o arrange, seria o act, né, que seria a parte do meio, que seria esse cara aqui. Não precisa deixar o comentário aqui também, né, gente? Comentário não é maquiagem no código. Então parem de deixar comentários inúteis, tá ligado? Nos testes aqui faz às vezes sentido você colocar o given aqui quando é uma condição mais complexa, o then aqui quando é uma condição mais complexa. Acho que em qualquer lugar do código, o comentário quando é uma parada mais complexa é bem-vindo. Mas a galera, porra, vou colocar um comentário aqui. Declaring variables. Ah, vá pro inferno, mano. Tipo, ninguém precisa disso aqui, tá ligado? É óbvio que tu tá declarando. Tem um var ali no começo da linha, porra. Então vamos lá. Acontece que se eu chamar o result aqui embaixo agora, ó, eu vou estar executando esse cara. E aí o que vai estar aqui dentro do meu result já é o resultado. Então não, eu não vou executar com validator. Eu vou dizer que isso aqui é a action. Action que vai retornar. Então eu declarei uma action que chama esse cara aqui. E agora eu vou fazer um, sei lá, then should return more than 2 seconds, né? Então, var expected time, acho que é elapsed, que seria passados, né? 2000 porque tá em milissegundo lá, eu imagino, né? Então tá aí. Vamos lá? Action.should. Vamos ver se existe. Not throw, be awaitable. Cara, eu tô fazendo isso aqui, ó. Not be assigned. Execution time off. Será que é isso aqui? Pô, eu tenho que criar um timer, mano. Tô numa ideia doida aí, mano. Eu nunca cheguei nisso aqui, cara. Execution time. Cara, será que é alguma coisa de execution time, velho? Tô chutando, tá, gente? Pra não enrolar muito. Então, aí eu tenho um create time. Pô, mano. Pô, fica como dever de casa, pra ser sincero. Eu nunca cheguei a testar se alguma coisa ia demorar mais de X tempo, mano. Não vou enrolar nisso aqui, não, porque o foco não é isso aqui, só isso aqui hoje, tá ligado? Então, o nosso teste, você nota que se alguém vir aqui, é porque é meio tosco, ninguém vai ter um código pra esperar um tempo aqui do nada aqui, né? Mas o nosso teste, você nota que se alguém vir aqui comentar, não quebra. Então significa que essa linha aqui não está sendo coberta, tá ligado? Mas se alguém vir aqui comentar isso aqui, lógico, não vai nem conseguir buildar. Você vai, hein? Não, não vai. Só que se alguém vir aqui trocar para retornar falso, aí o nosso teste quebra. Então, mano, tem um teste escrito dizendo, ó, ele tem que retornar true, tá ligado? Aí esse teste que delay aqui, pra ser sincero, acho que eu nunca cheguei a testar essa parada. Mas é válido vocês pesquisar isso, se algum dia for precisar. E esse task delay foi só colocado aqui para demorar um pouquinho para simular uma chamada de API, tá ligado? E aí é isso. Vou deixar ele aqui, não tem problema. Mas enfim, tá bem coberto porque aquele teste delay em um código real nem existiria, né? Aquela parada ali. Nem estaria ali. Que seria a nossa service testes. Beleza? Vou rodar ele aqui então. Fica como lição de casa. Pra vocês aprenderem isso aqui de baixo, aqui, ó. Pra vocês verem como que faz. Eu confesso que eu nunca fiz isso, então não sei. Não sei de tudo não, velho. Rodou.
Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pra uma parada mais doida ainda, mano. Que agora a gente vai finalmente testar a service em si, mano. Que é o handler. Cadê o handler? Tá vendo? Então a gente vai testar essa classe. O que a gente tem que testar? Olha, coisas que a gente tem que testar nessa classe aqui. Primeira coisa. A gente tem que testar. Quando esse cara retorna falso, que é esse if aqui, essa classe tem que soltar uma exceção pra gente. Legal? Quando esse cara retorna true, aí ele salva no banco. Aí eu tenho que testar se realmente foi salvo no banco. E se também o nome que eu passei foi o nome que foi salvo no banco, entendeu? Tudo isso é algo que a gente tem que testar. Ele vai retornar um ID, no caso. Aí a gente verifica, pega esse ID, bate no banco e verifica se realmente está lá no banco, tá? Tá bom. Então vamos lá. Add car command handler. Esse aqui é o nosso carinha, tá? Vamos declarar ele aqui. Vamos já fazer a classe de teste dele. Vou vir aqui, vou copiar. E vou vir aqui e vou soltar nos handlers. Barra add car command handler testes. Boa. Aí, ó, já tinha. Lembrando, public, tá? E aí, gente, agora vai ser a parte mais complexa, tá? Eu preciso declarar um car command handler, legal? Vamos lá, vamos fazer isso junto. Private, read only. Eu falo junto, mano, mas, pô, eu tô fazendo aqui, depois vocês fazem aí do jeito que vocês quiserem, né? Pelo amor. Add car command handler. Underline, vou chamar de handler aqui, tá? Coisas que você precisa aprender, velho, nos testes da vida aí, cara. O construtor do teste, ele é executado a cada teste, perfeito? O teste, ele é unitário. Então, um teste não pode depender do outro, nem em ordem, nem em nada, tá bom? Já fica isso aí na cabeça sua aí. Se o construtor é executado toda vez, vou apagar esse cara aqui. Se eu escrever 10 testes aqui, esse executor vai ser executado toda vez. Significa que, então, esse construtor, ele é executado antes de cada teste. Legal? Então, isso aí já fica uma ideia para vocês entenderem umas coisas de teste aí. Né? Acho que para a galera do Angular aí, você tem o before it, né? Que é um método ali, porque o JavaScript funciona inteiro com base em função. Aqui a gente tem um construtor. O construtor significa isso, tá, gente? Para teste aqui, ó. Construtor é executado antes de cada teste. Então, toda vez que você declara uma variável aqui, basicamente, essa variável, mano, ela vai ser redeclarada a cada teste rodado, tá? E os testes, eles rodam de forma concorrente, tá, bom? Então, por exemplo, eu tenho... Porra, olha quanto teste eu tenho aqui já, que a gente já criou. Eu tenho esses testes aqui, né? Deixa eu expandir tudo aqui, ó. Tenho esse teste, tenho esse outro aqui e tal. Eu tenho até mais, né? No Explorer aqui dá pra ver mais, ó. Olha os testes que a gente já desenvolveu. Quando eu dou um play ou quando você executa um .NET teste, mano, o bagulho vai rodar tudo rapidão, tá ligado? Tudo de forma concorrente, um junto com o outro. Então, por isso que eu falo, o teste sempre tem que estar isolado, tá bom? Vamos lá, então. Add car command handler aqui. Esse carinha, pra gente declarar ele, eu preciso instanciar ele. Pra mim instanciar dele, eu preciso de um iCar chassis validator service. E agora o bagulho começa a ficar louco, mano. Por quê? Porque o iCar chassis validator service, ele é uma interface. Ele não é uma implementação concreta. Ponto positivo. Se ele é uma interface, eu consigo mocar. Cris, o que porra que é mocar? Por que todo mundo fala que precisa saber isso? O mocar é basicamente o seguinte, gente. Tu vai dizer pro Angular que ao invés de usar a implementação real desse cara, que seria o car chassis provider, que foi o que a gente implementou, não vamos usar esse cara. A gente vai usar uma implementação falsa, um mock, aonde nessa implementação falsa eu digo, ó, agora esse método aqui, quando receber esse parâmetro, vai retornar true. Esse método aqui, quando receber esse parâmetro, vai retornar falso. Vocês entenderam a sacada, mano? Então é bom ter isso em mente, que você moca as interfaces, tá? Você não moca implementações, não tem como. E aí, por isso que classes devem depender de interfaces de abstrações e não de implementação. É o que, porra, coisinha básica aí, o clean code aí e tudo mais, né? Então vamos lá, então.
eu preciso criar um mock desse cara. Existem algumas bibliotecas que fazem isso, tá? Duas delas, as mais famosinhas aí. Mockil, tá? Deixa eu voltar aqui pro negócio aqui. Mockil. E também a NSubstitute, que são as mais famosas aí, tá ligado? Ficou uma beleza, né? Eu escrevi na frente do negócio aqui, ó. Como que eu, sei lá, desisto. Vou escrever aqui. Tô tentando usar esse recurso hoje. Mockil. Isso aqui é um key, tá? NSubstitute. Pô, isso aqui é meio... uma parada meio pessoal. Eu acho válido você aí como desenvolvedor pôr a mão nos dois, tá ligado? Uma vantagem que eu vejo, mano, é que o NSubstitute, é uma coisa que eu gosto de usar ele, é que eu consigo fazer a configuração tudo diretamente no construtor e no método eu consigo sobrescrever os comportamentos deles. Então eu acho que o método fica mais enxuto. O Mockil, se eu não me engano, você tem que fazer a implementação e depois passar a implementação. Então, tipo, ficaria mais verboso, né, em cada método, em cada teste unitário. Lembrando que o teste unitário não tem problema ele ficar verboso se ele ficar claro, tá? Porque não é interessante no teste unitário tu ficar usando métodos externos para fazer alguma coisa e esse tipo de coisa. Não, mano. Vou criar um método aqui que ele vai sempre criar um valor válido, um valor inválido. Não. Aí você tem outros conceitos que você precisa aprender, para de class fixture e essas coisas aí que eu posso trazer em outros vídeos. Mas enfim, vamos puxar aqui o negócio. O que eu quis deixar de mensagem é: não se preocupe se o seu teste ficar muito verboso, tá? Isso é completamente normal em alguns casos, onde você precisa preparar ali todo um cenário de teste, demorou? Vamos lá. O meu handler, ele vai receber um new add car command handler. Só que para mim instanciar, eu preciso de um iCar chassis validator service, beleza? Eu vou estar utilizando aqui o NSubstitute, vou instalar ele no projeto, lá através do NuGet aqui. NSubstitute, beleza? Ponto teste. Vamos lá, instalei ele. Versão 5.1.0 que eu estou utilizando aqui, tá? Já deve ter instalado aí. E o NSubstitute, ele é para isso, mano. Então, ao invés de eu criar uma implementação, olha que, tipo assim, um serviço super de porco, tá ligado? O cara cria uma implementação, vi uma vez alguém comentando disso, que pare de usar mocks e tal, mas ao invés de eu criar uma implementação do iCar chassis provider que retorna true e uma implementação que retorna falso só para atender o meu cenário de teste, eu posso vir aqui e falar assim, ó, var car chassis service, por exemplo, é igual a substitute direto, tá? Ponto .for iCar chassis, na verdade chama validator services, né? Tá aí, ó. Vou passar esse cara aqui no lugar. Legal? Ele até já funcionou. E agora, qual que é o segundo parâmetro? É o appdbcontext, tá bom? Aqui, gente, é interessante que você entenda algumas coisas. Tem gente que gosta de utilizar repository pattern, porque tem uma puta de uma preguiça para escrever teste em relação a banco de dados. Tem gente que acha que facilita, tem gente que não vê como trabalhar sem. Tem problema tu trabalhar com repository pattern? Não, a não ser que tu escreva os testes ali também do seu repositório, tá? Em alguns casos faz sentido você delegar algumas outras coisas, porque você vai ver que trabalhar com interface e implementação, que seria o caso do repository pattern, é muito mais fácil de escrever um teste unitário, mas também é muito mais fácil de você, eu vou ignorar a parte do banco de dados e vou só escrever um testezinho disso aqui. Não sou muito a favor, não. Eu acho que quem escreve teste tem que escrever de tudo mesmo. E é isso aí. O nosso banco de dados, ó, isso aqui, ó, é o mock do car chassis. O nosso banco de dados, a gente, ao invés de utilizar o SQLite para testes, a gente vai utilizar um banco em memória, tá? Do próprio Entity Framework. Para quem não tá ligado, o banco em memória do Entity, ele funciona e não funciona tão bem assim. Então, para testes unitários, eu acho até válido utilizar ele, né? Porém, cara, para outros tipos de testes já não faz tanto sentido, né? E aí, você tem uma solução muito legal que seria o SQLite, tá? Ele também tem um banco em memória que ele reforça algumas coisas. Por exemplo, o teste unitário do Entity, por exemplo, quando você usa um banco em memória, ele não considera algumas foreign keys, alguns problemas que podem acontecer ali. Ele não considera transações de uma forma que igual um banco aconteceria mesmo. Então é interessante você trabalhar com o SQLite em memory, tá? Só que para mim passar o SQLite em memory, eu vou ter que entrar em outro conceito de teste aqui, eu vou fazer isso no vídeo separado. Então, por hora, a gente vai trabalhar com o in-memory do próprio
do próprio DB Context do próprio Entity Framework. Então, Entity Framework in memory. Legal? Tá aí. Vou instalar a versão 8.0.10. Install. E aí eu vou instanciar, ó. Tá instalando. Eu vou instanciar porque eu preciso de uma instância do Entity. Notem que o meu EdCar Command Handler, o AppDBContext, não é uma interface, é uma instância. Então eu preciso realmente instanciar ele. Eu não consigo mocar o retorno dele. Por isso que muita gente gosta de repositório pattern. Só que eu acho que tem que tomar cuidado. Se tu quer usar repositório pattern só para mocar retorno e não testar o repositório, eu sou totalmente contra. Totalmente contra. Ainda mais se você estiver usando o Entity Framework. Mas enfim, vamos lá. Papo para outra pinga, né? Vamos fazer aqui agora o AppDBContext para a gente conseguir construir. Não dá para ser mocado, tá? Se eu vim aqui e tentar mocar, ele até vai passar, mas na hora que rodar vai quebrar pra caralho. Então, esse aqui é o DBContext. É igual a new AppDBContext, que é o nosso AppDBContext do projeto, tá ligado? E aí eu preciso do DBContext Options. Eu posso vir aqui, por exemplo, declarar um DBContext. Nossa, eu declarei um contexto aqui, né? Options é igual a new DBContext Options Builder, tá? Sempre declaro com o Builder, que aí você vai ter que setar umas paradas aqui. Por exemplo, DBContext Options .use in memory database. E aí você precisa dar um nome aqui, sei lá. Aí, ó, fundamentos teste. O que está acontecendo, gente? O in-memory database está sendo usado só para teste, só que eu estou usando o mesmo banco de dados, ou seja, o AppDBContext, estou usando a mesma estrutura de banco de dados, seria só os carros aqui. Só que em produção ele utiliza o provider verdadeiro dele, né, que seria o que está configurado lá no API Extensions. Ó, em produção ele utiliza esse cara, tá? E na hora de testar ele está utilizando o in-memory database, tá? Vou fazer um outro vídeo ensinando como que você utiliza o in-memory do SQLite, que é melhor. Só que aí eu faço mais pra frente esse vídeo aí. Esse cara, por hora, vai sanar um pouco das dúvidas. Vem aqui, ponto .options. Não é ponto .options? Tá. Por que não é? Porque esse cara aqui é um DBContext Options Builder. Options Builder de AppDBContext. Por isso que ele deu pau. Por quê? Porque se eu olhar aqui, ó, eu declarei um DBContext de AppDBContext, tá? Então, utilizei essa prática aqui, ele tem que funcionar assim também. Agora que eu tenho o banco de dados aqui, eu posso vir aqui e passar o banco de dados aqui, ó, embaixo, para o meu DBContext. Finalmente, criar uma instância dele. Por que tu criou a instância direto no construtor, Cris? Porque em vários lugares eu vou precisar dessa instância nos meus métodos, tá? E aí eu costumo utilizar essa prática aqui. A instância do meu handler, né? E tudo que eu for utilizar em mais de um teste, eu gosto de deixar para fora aqui, tá? Então, na hora que a gente for utilizar o iCar Chassis Validator, por exemplo, a gente deixa para fora e já era. A gente vai fazer na medida do necessário. Então, vamos lá. Vamos escrever um fact aqui, que é o primeiro teste. Qual que é o primeiro teste que tem que ser validado? Vamos voltar aqui no EdCar Command Handler. Pô, vou fixar essa parada aqui, velho. Não rola? Sim. Boa. E agora, esse aqui, vou dar o pin aí. Ó, primeira coisa que tem que ser validado é que quando esse cara aqui retorna falso, se ele retorna falso, ele tem que voltar uma exceção. É isso que eu tenho que validar aqui, ó. É a primeira lógica que eu estou validando. Geralmente você identifica os pontos através do if, tá? Então tá aí, ó. Se esse cara retorna falso, ele tem que retornar uma exceção para mim, que tem o nome do carro e a mensagem chassi inválido. Fechou? Vamos lá então. Fact public async task, porque provavelmente eu vou ter que usar um async aqui. O nome do método chama handle. Então, given chassi invalid, porque o nome chama validate, né? Given chassi invalid, then should throw exception. Legal? Boa. Agora ficou bom. Como que eu faço para me chamar o método handle, que é o método que eu estou testando aqui, do meu command handler, do mediator? Eu preciso ter um edCar command,
Beleza? Vamos lá, então? Então, eu tenho aqui given invalid chassi command. Beleza? Então, var invalid command. Tá vendo que os nomes, sempre sugestivos, gente? New add car command. E o que eu passo como parâmetro? O nome. Esse nome, o que eu vou fazer? Given car name é igual a faker. Vamos usar o faker. Legal. Para usar o faker, como ele é utilizado várias vezes, é legal deixar ele aqui em cima. Então, faker underline faker é igual a new pt underline br. Tá? Uma vez só. Aí, boa. Agora vamos gerar aqui, ó. Faker.vehicle.model. Por exemplo. E aí eu vou passar esse car name para cá. Legal. O que mais que eu preciso do meu command? Vou parar o mouse aqui em cima. Só isso. Notem que o meu command, gente, ele é só um record, tá? Sendo ele só um record, eu não preciso testar nada nele. Então, eu não vou escrever teste unitário para ele. Legal. When handle, que seria o método que eu estou testando, var handler é igual a... Quer dizer, vou chamar de result aqui. Underline handler.handle. Estou chamando o handle aqui. Car name e o invalid command. Tá bom? Não é o car name aqui não, é o command aqui na verdade. Porra. É o command, ó, se eu olhar o método handle, primeiro ele pede um command, depois ele pede esse cancellation token aqui. Então vou passar qualquer cancellation token aqui, vou passar esse none aqui e já era. Agora eu preciso validar o seguinte, que ele vai retornar uma exceção. Só que, para ele retornar uma exceção, você concorda, gente, que a minha injeção de dependência, o meu i aqui, que é o iCar chassi validator service, no método check if valid async tem que retornar falso? Então, eu vou fazer isso também, ó. Given invalid chassi. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu preciso ter acesso a essa instância, então vou declarar fora, ó. Read only iCar chassi validator underline car. Gosto de chamar sempre de mock car chassi validator service ponto e vírgula. Vou inicializar esse cara aqui agora. Tá vendo? E vou passar esse cara pro handler, tá bom? Lembrando que toda vez que for executar um teste, ele vai executar esse cara aqui. Legal. Mock car chassi validator service. Agora a gente vai dizer qual que é o comportamento que eu quero que esse cara aqui tenha. Então, mock car chassi validator service ponto get if valid async. Ele está pedindo qual que é o ID. Por quê? Porque no nosso método handle, notem que eu passo qual que é o chassi do carro gerado. Então, qual que é o ID do carro gerado para o meu método. Ó. Esse ID aqui, ele vai parar exatamente aqui. Só que, Cris, qual o ID que eu passo? Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Eu vou dizer que, sei lá, eu vou passar um guide.newguide, por exemplo. E se eu fazer isso aqui, não vai funcionar. Por que que não vai funcionar? Porque se eu olhar dentro do meu handle, dentro do meu método handle, o guide que vai gerar lá dentro é diferente do guide que vai gerar aqui fora. Então eu estou mocando errado. Eu estou falando assim, ó. Quando chegar um ID que não vai ser o mesmo ID, ó, cancellation token.none, eu vou falar que ele vai retornar uma task .from result false. Tá? Se eu fazer isso aqui, funcionaria? Não funcionaria. O mock estaria incorreto. O código ia executar por uma série de que falso é o valor padrão para um booleano. Então ele não ia entender esse mock aqui, mas de forma indireta ia vir um falso, tá ligado? Só que você tem que entender que quando você mocka, tá vendo? Ó, eu tô dizendo que quando chegar esse ID aqui, e mano, ninguém sabe qual que é esse ID, então vai dar inconsistência. Então eu posso vir aqui e ser mais inteligente. Eu posso vir aqui e falar assim, ó, arg.n guide. Ou seja, quando chegar qualquer guide nesse cara e quando chegar qualquer objeto do tipo cancellation token, tá vendo? Arg de n, qualquer argumento do tipo guide, qualquer argumento do tipo cancellation token, tu vai retornar falso para mim.
Demorou? E se retornou falso, eu posso dizer que then should return exception. Legal? Qual que é a exceção que tem que retornar? Result.should. Se eu dar um ponto aqui, o que é o valor do result? É uma task. Ainda é uma task. Se eu dar um await para executar a task, ele vai retornar o resultado da task, que é um car DTO. Se eu dar um await aqui, gente, meu código quebra. Porque ele vai disparar uma exceção aqui dentro. E eu preciso que ele dispare uma exceção no lugar controlado. Então eu vou executar dentro de uma action. É igual. Isso aqui só para exceção. O resto é tudo mais fácil, tá? Igual a esse cara aqui. Agora eu valido a action. Eu falo, ó, o result action ponto should throw async, porque é um método assíncrono, né? Qual que é a exceção que ele tem que voltar? Esse invalid chassis exception. Isso aqui para quando é exceção, tá, gente? Sempre fazer essa action desse jeito aqui. Invalid chassis exception. Vou dar um N aqui. Legal. Tem que voltar isso aqui. Ele tá pedindo para me dar um await aqui, tá? Fechou? Ponto. O if message eu consigo validar até a mensagem. Qual que é a mensagem que está sendo gerada? Pô, gerei um negócio errado. Cadê? A mensagem é essa expressão aqui, ó. Vou copiar essa expressão, por exemplo. E vou dizer que tem que vir com essa mensagem aqui, ó. Pôr o dólarzinho aqui, né? Eu acho que é justo você vir aqui, ó. var expected error message é igual a isso aqui que eu colei. Só que aí aqui você joga $1. Cadê $1? E ao invés de ser request nome, é o car name. Por quê? É o car name que eu mandei lá para dentro do meu command e é o car name que vai estar dentro do request aqui, ó. É o car name que vai ser esse nome aqui, ó, request.nome. Legal? Então, agora, finalmente, car name. Opa, não, aqui, ó. Vai ser o expected error message. Legal? Tá aí. Finalmente o teste escrito aí. Para quando esse cara for falso. Tá entendendo, ó? Quando o chassi é inválido, ele tem que soltar uma exceção. Se eu dar um await aqui no handle, ele vai disparar a exceção e vai quebrar o teste. Porém, eu estou executando dentro de um ambiente controlado aqui agora, legal? Vamos dar o play aqui pra gente ver o que acontece. Dei o play. Quebrou. Ai, 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 cara. Ah, olha aí, ó. Não conseguiu criar um proxy, ou seja, ele não conseguiu criar um mock desse cara porque o nível de acessibilidade está errado. Então, para criar proxy, tem que ser público a interface, tá, gente? Rodei, até bom que deu esse erro aqui, mano. Eu esqueci de falar isso. Rodei aqui. Deu certo. Significa que o teste passou. O que significa isso? Significa que se alguém vir aqui agora e pegar esse if e tirar aqui, parar de inverter o if, na hora que o amigão rodar o código aqui, ó, falhou. Por quê? Porque não tava esperando que chegasse um erro aqui, tá ligado? Vocês estão entendendo, mano, a ideia do teste? Eu tô garantindo isso aqui, ó. Agora eu volto. Ou seja, o código é para estar assim. Se alguém mexer, vai quebrar o teste. Significa que você esperava que o cenário fosse desse jeito aqui, tá ligado? Qual que é o próximo cenário? Ele vai inserir o carro no banco. Esse é o próximo cenário. Simples dessa forma. Então, o que a gente vai fazer? Vou vir aqui agora, ó. Vou escrever tudo de novo, não tem problema. Acho que é bom para fixar. Fact. E vamos lá. Public async task handle given chassis valid then should insert and return new car. Legal? Tá aí, ó. Mesma coisa, car name, já gerei aqui o nome do carro. Então aqui, given, vou dar um valid command aqui, tá? Car name tá certo? Legal. Agora var, o command é igual a new add car command, passando o car name. Fechou? Esse comando é válido? É válido. Então, gente, valid command. Dê certo os nomes aí, ajuda nós, tá? Esse aqui é o nome do carro, perfeito. Então já posso até dar o nome de expected car name. Legal? Boa.
Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, given valid chassi. Vamos lá. Eu tô dizendo que o meu mock agora, ponto, check if valid async, qualquer ID que chegar, qualquer cancellation token que chegar, qualquer valor que chegar de ID, de guide, qualquer valor que chegar de cancellation token, ele vai ter que retornar um task.fromResult, porque ele retorna uma task true. Legal? Ponto e vírgula. Então esse cara, quando ele retorna true, por isso é uma parada que eu gosto do NSubstitute. Eu consigo setar ele diretamente aqui. O mockkill, vocês me corrigem se eu estiver errado, faz muito tempo que eu não ponho a mão nele, mas eu tenho que declarar de novo o que eu faço, gerar o mock aqui dentro do próprio teste e tal. Eu prefiro trabalhar com o NSubstitute, mas enfim. O importante é entender o que é mock, entender como que faz, qual que é o conceito, e aí você pode trabalhar com qual que você preferir, tá ligado? Então assim, ó, when handler is called, vamos ver? Então vai, var result é igual ao await, já preencheu aqui pra mim aqui, ó, valid command, tá? Handler foi chamado, então then should insert and return a new car. Legal? Vamos validar se foi inserido? Vamos validar se foi inserido, então. Bora. Então, como que eu sei que foi inserido? Eu vou olhar lá no banco para ver se ele foi inserido. Como que eu pego o ID desse cara que acabou de ser inserido? Ele volta. Então, olha só. Var. Eu tenho que falar assim, ó. Result. O car, por exemplo, tem que ser... ou seja... O carro que tá voltando, o nome tem que ser o mesmo nome que eu passei pro cara, que eu passei pro método, tá beleza? E agora, como eu não tenho ID, eu falo que o ID não pode ser nulo ou vazio, não pode ser vazio, tudo bem também. Passando isso aqui, eu vou pegar o ID aqui, car ID é igual a result.id, legal? E agora, finalmente, eu vou pegar do banco. Não consigo acessar o banco porque a variável está aqui dentro. Vou puxar ela para fora. Tudo que é dependência do meu método, eu gosto de deixar para fora. Por exemplo, eu não preciso do iCar chassi validator e do iappdbcontext para conseguir appdb para conseguir criar minha classe, então eu gosto de deixar eles fora, porque geralmente eu vou ter que ficar trocando os valores deles ali durante os testes, beleza? Então vamos lá então. Agora eu preciso do dbcontext, que não é esse cara mais, é o underline appdb. Fechou? E vou passar ele aqui, na instância do meu método. Tá aí. Legal demais. Agora eu vou consultar aqui o DB aqui dentro. Var inserted car é igual a await underline appdb.cars. Como que eu procuro? Pelo ID find async, né? E aí eu posso passar aqui qual que é o valor. Então o ID vai ser car ID. E aqui eu posso passar o cancellation token, tá? Se eu passar isso aqui, mano... Pô, não vou entrar nesse conceito aqui dentro, não. Vou usar o single async, tá? E aí, x.id tem que ser igual ao car ID. Legal? Ficou assim. Quando eu faço isso, o single async, ele vai verificar no banco se existe alguma coisa que bate isso aqui. E se existe 2 que bate, ele já dá um exception. Então, single async aqui tá justo aqui, tá? E agora, se não existir, ele vai dar uma exceção também. Já vai quebrar o teste aqui na exceção, tá? Você pode, por exemplo, fazer um single or default. Às vezes você está acostumado, né, com isso aqui. Passando aqui qual que é o default async. E aí, se ele não existir, ele vai retornar nulo ao invés de soltar uma exceção. Mas aí tu precisa, ó, insertedcar.should.notBeNull. Primeira coisa. Tá vendo que com o Fluent Validation é mais fácil de escrever as asserções e tudo mais? E agora, ó, insertedcar. O ID provavelmente o name tem que ser igual ao name que foi passado. Tudo isso eu estou validando, ó. Be expected car name. Aqui, ele está dizendo que esse cara aqui pode ser nulo. Então, eu vou dizer que não pode porque eu já validei o not be null na linha passada aqui. Legal? E o ID, né? Tipo, não preciso validar porque se ele tiver incorreto não iria voltar nada aqui, tá bom, gente? Se quiser também, pô, redundante, mas vamos lá.
ID, should be, cara, ID aqui também, não tem problema. Tá aí, ó. Se eu rodar o código agora, vou rodar, run. Rodei, passou, legal. Agora vamos testar aqui linha a linha pra gente ver o que aconteceu. Vou dar o debug. Ó, eu tô dizendo que o meu mock, para qualquer valor de guide e cancellation token que chega, ele vai retornar um true. Porra, desculpa. Ele vai retornar um true. Deu um F10. E aí eu tenho o meu valid command aqui, ó, que o nome tá sendo igual a 1. Porra, mano, esses nomes que o faker tá voltando tá foda, né, velho? Vamos dar nome de gente. Foda-se. Vai ser nome de gente. O carro vai ter nome de gente agora. Dane-se. Debug. Gente, um teste não tem que depender do outro, tá? Por isso que eu não apaguei tudo no final. Primeiro que a instância vai ser recriada, né? Mas um teste não depende do outro. Ó, tô aqui. Eu tô dizendo, ó, acabei de mocar o retorno do check if valid, moquei. E agora, ó, gerou um ID. Quer ver que valor que vai voltar o check if valid agora? Tá vendo, ó? Voltou true. Porque eu moquei, eu disse, mano, tu vai retornar true pra qualquer valor que volte aqui no ID, qualquer valor que volte aqui no cancellation token, mano. Cagada aqui, fiz cagada. Caguei o pau. Agora, o que eu vou fazer? Não vou rodar, não. Vou deixar vocês um pouquinho curiosos. Ah, já rodei, né? Só que saca só. Se eu passar um ID aqui, ele não vai voltar true, mano. Ó, guide.newguide, por exemplo. Por que eu tô passando outro ID? Pra mostrar pra vocês que o mock tem que ser feito direito. Eu tô falando, quando chegar um ID, que eu nem faço ideia qual ID que vai ser gerado aqui, porque o guide e o guide cada hora vai gerar um ID diferente, tá ligado? Então, ó, quer dizer, vou melhorar esse exemplo aqui, ó. Foda-se. var, car ID generated, sei lá. guide.newguide. E vou passar esse ID aqui, ó. Quando eu faço isso pro meu mock, gente, eu tô falando que somente quando esse valor aqui, ó, que vai ser gerado na hora, que ele vai retornar true. Vou deixar mais didático ainda. Do parse. Aí, ó. Agora eu tô falando para ele que somente se chegar esse guide que ele vai retornar true. Tem que chegar esse guide qualquer cancellation token, senão ele não retorna true. Então, mano, vocês têm que aprender a fazer o mock direito, tá ligado? Senão vocês vão perder muito tempo com essa paradinha aqui, mano. Rodei. Bagulho. Legal. Então, ó, fiz o setup do mock incorreto. Vocês vão ver que não vai chegar esse guide lá e ele vai retornar falso. Acabou de retornar falso, ó. Por quê? Porque eu fiz igual a bunda o mock, tá ligado? Então, se eu voltar aqui, vou tirar aqui e vou falar, ó, ao invés de ser esse guide em específico, tu vai para qualquer guide, então arg.n de guide. Tu vai retornar true, beleza? É interessante você pôr o específico quando você tem controle sobre ele. Então vamos supor que o check if valid async, ele gostaria de pegar o nome do carro, por exemplo. Se eu tenho o nome do carro aqui, é interessante eu pôr, o teste fica mais assertivo ainda. Só que se eu não tenho, mano, aí esse aqui é o esquema, tá ligado? Vamos lá de novo, vamos rodar aqui, finalmente veio. Eu vou mostrar pra vocês um bagulho que ninguém testa. Quando faz com memory aqui, ó. Dei um F10, tal. Testou, rodou. Tá vendo que ele passou? Voltou, ó. Victor Reis aqui foi o nome que foi gerado. E o ID foi esse cara aqui. Agora eu vou bater no banco pra me ver. No banco em memória, tá? Pra me verificar qual que foi, se o carro inserido realmente veio. Tá vendo que veio? Significa que o teste passou, legal? É isso que foi a nossa validação do teste. Se eu vim aqui, se alguém vir aqui comentar essa linha aqui, o que vai acontecer na hora que ele for subir o códigozinho dele? Na hora que ele for subir a PR porca dele? Vai rodar e aí vai quebrar a pipe. Por quê? Porque o carro não foi adicionado. Agora pega isso aqui, velho. Se eu venho aqui e comento o save changes async, vai quebrar, não vai? Vai quebrar, mano. Achei que não ia, velho, mas pelo jeito arrumar essa porra. Bom, fechou, gente. É isso. Se eu comento o save changes async, ele também quebrou, então legal, tava esperando que quebrasse mesmo. Que não quebrasse, na verdade. Só que eu acho que é uma boa prática na hora que tu chamar o handle. Tu vem aqui, ó, e faz um appdb, por exemplo, changetracker.clear, tá ligado? Tu vai limpar tudo que tá na memória e vai fazer ele buscar de novo. Isso aqui é uma boa prática de fazer, tá? Às vezes alguns testes funcionam em memória, porque é muito mais de boa. Aí na hora que você usar outras coisas, porque você tem que entender que o contexto é diferente, tá ligado? A gente tá usando a mesma instância. O entity, na hora que você deu o add async,
ele adicionou na memória dele e também adicionou no banco. E o banco nosso é uma memória, tá? Mas vamos esquecer isso por um tempo. Na hora que você valida, você faz o single or the full aqui, ele vai ver se tá na memória, que é o cache, e vai recuperar ele na hora, tá ligado? Mas pelo jeito já resolveram esse BO aí. Mas é válido você sempre limpar aqui com o change tracker aqui, toda vez que você fazer a operação. Aí o seu teste fica melhor ainda, tá ligado? Porque aí ele é obrigado a buscar de novo aqui nas tabelas aqui. No caso, a gente está usando o banco de memória, mas se mudar para o SQLite, você garante aí uma assertividade do teste. Vamos rodar para ver se eu não quebrei nada? Aí, ó, tá funcionando numa boa. E aí, cara, vocês aprenderam já, velho? Vocês já, ó, validou. Vamos lá. Vamos ver o que se falta alguma coisa aqui, velho. Acho que não é tão sussa já. Cadê o handler, velho? Cadê o handler? Handle, aqui, ó. Validamos se esse cara for falso. Validamos quando esse cara é true, tá? Porque quando ele é true, ele insere. Validamos o carro inserido. Validamos se o carro foi inserido com as informações que foi passada, né? Que é esse teste que a gente fez aqui, ó. Should be expected name. Tudo certo, tá tudo validado. E aí tá tudo pronto. Cris, e a controller? Tu não vai validar a controller? Mano, a controller faz sentido tu validar ela num teste de integração. Se tu quiser fazer uma instância da controller ou testar os métodos da controller, eu acho que até faz sentido. Mas se não, mano, eu acho que é muito mais válido tu testar direto no teste de integração. O que é o teste de integração? Ao invés de ficar mocando tudo, o .NET vai subir uma instância da API em memória e tu vai consumir aquela instância em memória em todos os testes aqui, tá? Geralmente no teste de integração tu vai usar o provider oficial mesmo, ao invés de usar, por exemplo, no nosso caso eu estou usando um SQLite, deixa eu subir a tela aqui, um SQLite no projeto né, oficial, só que aí nos testes unitários eu estou usando um banco de memória. Se você for fazer um teste de integração, você vai rodar um SQLite mesmo, vai usar o mesmo provider, porque o teste de integração ele é o mais fiel possível. Então essas validações simples que eu fiz aqui, é interessante deixar para o teste unitário, que é mais de boa, mais leve. Agora os testes de integração eu costumo deixar os caminhos felizes, né? Que seria tipo, pô, cadastrei já tá tudo suave. Por que eu falo isso? Porque ele é muito mais pesado, mano, para rodar e tal. É mais demorado, mais custoso para pipeline. Então, deixa para os testes de integração somente o caminho feliz, legal? Tem outras bibliotecas de teste, tem teste container, tem class fixture, collection fixture que dá para vocês trazer, que dá para trazer para o canal aqui. Tem também a parte de memória do SQLite. Pretendo trazer tudo isso, tá? Mas aí precisa da colaboração de vocês, deixar o like aí e tal. E fica o desafio, mano. Agora eu quero ver vocês fazer o handler do getById aqui, ó. Porra, deixa eu voltar aqui rapidão. Que é o getCarById Car Handler. Ele só faz isso. Tosco pra caramba, né? O que tu tem que fazer? Tu insere um carro no banco, resumo, e busca pelo carro inserido utilizando o handler aqui. Se você conseguiu fazer isso, já era. Tá testado, tá validado isso aqui. E lógico, muda as coisas aqui. Inclusive, teste de mutação. Uma coisa que eu quero trazer muito pro canal aqui também, beleza? Gente, acho que para encerrar isso, deixa aí seu like, se inscreve no canal, todas as paradas que eu sempre peço. E é nóis, até a próxima. Valeu, tamo junto.